Olá, é Isabela Loures, ledora de audiolivros para pessoas com deficiência visual. Mais uma vez, estamos aqui na Rádio Teletema, Espaço da Inclusão, no programa Momento do Audiolivro. Hoje nós vamos fazer uma conversa entre a obra do escritor tcheco Franz Kafka e do escritor japonês Haruki Murakami. O Murakami, ele considera o maior escritor do mundo que ele mais gosta, o Kafka. Tanto que ele tem um livro chamado Kafka Beira-Mar, que é muito lindo. Eu até sugiro para quem não leu fazer essa leitura, porque é muito lindo esse livro. E tem no nosso canal do YouTube, eu posso depois deixar o link aqui para vocês. Neste caso, o penúltimo conto do livro Homens Sem Mulheres chama Samsa Apaixonado. Sendo que Samsa é o personagem principal do livro mais famoso do Franz Kafka, que é o livro A Metamorfose, que todos já ouviram falar, com certeza, que é aquele homem que acorda um dia de manhã transformado num inseto, né? Alguns dizem que ele se transformou numa barata, mas em nenhum momento o livro diz que é uma barata, diz que é um grande inseto. Então o início do texto do Kafka é o Samsa, que na verdade chama Gregor Samsa, acordando e se percebendo esse inseto. É importante dizer que o Franz Kafka, ele era tcheco, era da cidade de Praga, mas ele falava alemão também. Só que é importante vocês saberem que ele era da cidade de Praga. Para dar o início a este conto do Murakami, eu resolvi gravar para vocês o início do conto A Metamorfose, do Franz Kafka. Assim vocês vão perceber o paralelo, a conversação, a intertextualidade do texto do Murakami com o do Franz Kafka, sendo que o personagem tem o mesmo nome. Então eu vou deixar aqui para vocês o início da Metamorfose, uma leitura de aproximadamente 11 minutos, e depois eu entro no conto do Murakami, Samsa Apaixonado. Um abraço, espero que gostem e uma ótima leitura. A Metamorfose de Franz Kafka, capítulo 1. Numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Gregor Samsa deu por si na cama, transformado num gigantesco inseto. Estava deitado sobre o dorso, tão duro que parecia revestido de metal. E ao levantar um pouco a cabeça, divisou o arredondado ventre castanho, dividido em duros segmentos arqueados, sobre o qual a colcha dificilmente mantinha a posição e estava a ponto de escorregar. Comparadas com o resto do corpo, as inúmeras pernas, que eram miseravelmente finas, agitavam-se desesperadamente diante de seus olhos. Que me aconteceu? Pensou. Não era nenhum sonho. O quarto, um vulgar quarto humano, apenas bastante acanhado, ali estava, como de costume, entre as 4 paredes que lhe eram familiares. Por cima da mesa, onde estava deitado, desembrulhada e em desordem, uma série de amostras de roupas. Samsa
era caixeiro viajante. Estava pendurada a fotografia que recentemente recortara de uma revista ilustrada e colocara numa bonita moldura dourada. Mostrava uma senhora de chapéu e estola de peles rigidamente sentada a estender ao espectador um enorme regalo de peles onde o antebraço sumia. Gregor desviou então a vista para a janela e deu com o céu nublado. Ouviam-se os pingos de chuva baterem na calha da janela, e isso o fez sentir-se bastante melancólico. Não seria melhor dormir um pouco e esquecer todo este delírio? Cogitou. Mas era impossível. Estava habituado a dormir para o lado direito e, na presente situação, não podia virar-se. Por mais que se esforçasse por inclinar o corpo para a direita, tornava sempre a rebolar, ficando de costas. Tentou, pelo menos 100 vezes, fechando os olhos para evitar ver as pernas a debaterem-se, e só desistiu quando começou a sentir no flanco uma ligeira dor entorpecida que nunca antes experimentara. Oh, meu Deus! Pensou. Que trabalho tão cansativo escolhi. Viajar dia sim, dia não. É um trabalho muito mais irritante do que o trabalho do escritório propriamente dito, e ainda por cima há ainda o desconforto de andar sempre viajando, preocupado com as ligações dos trens com a cama e com as refeições irregulares, com conhecimentos casuais que são sempre novos e nunca se tornam amigos íntimos. Diabos, levem tudo isto! Sentiu uma leve comichão na barriga. Arrastou-se lentamente sobre as costas. Mais para cima na cama, de modo a conseguir mexer mais facilmente a cabeça, identificou o local da comichão, que estava rodeado de uma série de pequenas manchas brancas cuja natureza não compreendeu no momento, e fez menção de tocar lá com uma perna, mas imediatamente a retirou, pois ao seu contato sentiu-se percorrido por um arrepio gelado. Voltou a deixar-se escorregar para a posição inicial. Isto de levantar cedo, pensou, deixa a pessoa estúpida. Um homem necessita de sono. Há outros comerciantes que vivem como mulheres de harém. Por exemplo, quando volto para o hotel de manhã para tomar nota das encomendas que tenho, esses se limitam a sentar-se à mesa para o café da manhã.
Eu que tentasse sequer fazer isso com meu patrão seria logo despedido. De qualquer maneira, era capaz de ser bom para mim, quem sabe? Se não tivesse de me aguentar por causa dos meus pais, há muito tempo que me teria despedido. Iria ter com o patrão e lhe dizer exatamente o que penso dele. Havia de cair ao comprido em cima da secretária. Também é um hábito esquisito esse de se sentar a uma secretária em plano elevado e falar para baixo para os empregados, tanto mais que eles têm de aproximar-se bastante porque o patrão é ruim de ouvido. Bem, ainda há uma esperança. Depois de ter economizado o suficiente para pagar o que os meus pais lhe devem, o que deve levar outros 5 ou 6 anos. Faço com certeza. Nessa altura, vou me libertar completamente. Mas, para agora, o melhor é me levantar, porque o meu trem parte às 5. De Haruki Murakami, Samsa Apaixonado. Conto presente no livro Homens Sem Mulheres, publicado em 2014. Samsa Apaixonado. Quando certa manhã acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado em Gregor Samsa. Deitado de barriga para cima, ele observava o teto do quarto. Levou um tempo até seus olhos se acostumarem com o ambiente escuro. O teto era normal, como de qualquer lugar. Deveria ter sido originalmente branco ou bege, mas, devido ao pó e à sujeira acumulados durante anos, sua cor agora lembrava a de leite quase estragado. Não tinha adornos ou qualquer peculiaridade, sem questionamentos ou mensagens. À primeira vista, desempenhava sua função estrutural de teto e parecia não aspirar a mais nada. Em uma das paredes, à esquerda dele, havia uma janela comprida, mas estava tapada por dentro. A cortina, que deveria estar ali, havia sido removida e espessas tábuas estavam pregadas horizontalmente na esquadria. Entre
Nas tábuas havia frestas de alguns centímetros. Talvez tivessem sido deixadas de propósito, por onde a luz matinal penetrava e formava linhas paralelas e ofuscantes no chão. Por que a janela estava tão bem protegida assim? Seria para impedir a entrada de alguém? Ou para impedir a saída dele, por acaso? Ou será que uma grande tempestade ou um tornado estava prestes a assolar a região? Ainda deitado na mesma posição, ele moveu lentamente os olhos e o pescoço, examinando o interior do quarto. Além da cama em que dormia, não havia nada que pudesse ser chamado de móvel. Nem cômoda, nem mesa, nem cadeira. Na parede não havia nem quadro, nem relógio, nem espelho. Não havia uma luminária sequer. Até onde sua vista alcançava, parecia que não havia tapete nem carpete no chão. O piso de madeira estava completamente descoberto. O desbotado papel de parede tinha uma estampa delicada, mas a luz fraca, talvez mesmo a luz forte, era praticamente impossível identificar o desenho. Na parede oposta à da janela, à direita dele, havia uma porta, com uma maçaneta de latão meio desgastada. Provavelmente esse aposento já fora um quarto normal. Dava essa impressão. Mas agora não havia nenhum vestígio humano. Somente a cama em que ele estava deitado fora deixada no meio do quarto. Mas sem roupa de cama, sem lençol, sem cobertor e sem travesseiro. Havia somente o velho colchão. Samsa não fazia a menor ideia de onde estava, nem o que deveria fazer dali em diante. Só então compreendeu com dificuldade que ele era uma pessoa chamada Gregor Samsa. Por quê? Sabia disso? Talvez alguém tivesse sussurrado no seu ouvido enquanto dormia. Seu nome é Gregor Samsa. Então, antes de me tornar Gregor Samsa, quem fui eu? O que fui eu? Mas quando começou a pensar nisso, sua cabeça ficou pesada e surgiu dentro dela algo como uma sombria nuvem de mosquitos, que ficou cada vez maior, mais densa e se moveu para a parte frágil do cérebro, produzindo um leve zunido. Então, Samsa parou de pensar. Certamente, no momento, pensar muito em alguma coisa era uma
uma sobrecarga para ele. Em todo caso, ele precisava aprender a mover o corpo. Não podia ficar deitado ali indefinidamente, olhando o teto, sem fazer nada. Estava vulnerável demais. Se inimigos o encontrassem nessa situação, se fosse atacado por aves de rapina, por exemplo, não teria chance de sobreviver. Primeiro, tentou mover os dedos das mãos. Tinha 5 dedos compridos em cada uma, tanto na direita como na esquerda, totalizando 10. Cada dedo tinha várias articulações e a combinação de suas ações era complexa. Além do mais, todo o corpo estava meio dormente, como se estivesse imerso em um líquido viscoso de alta densidade. E ele não conseguia transmitir a força de forma eficiente até as extremidades. Mesmo assim, ele fechou os olhos, concentrou-se e, depois de várias tentativas e erros persistentes, conseguiu mexer livremente os dedos das mãos. Ainda que devagar, passou a mover as articulações. À medida que os dedos funcionavam, a dormência que envolvia todo o seu corpo recuava e diminuía. Mas, como se preenchesse essa ausência, como uma rocha escura e sinistra que aparece quando a maré baixa, uma dor intensa passou a torturá-lo. Demorou até ele perceber que estava com fome. Era uma fome esmagadora que nunca havia experimentado antes, ou de que pelo menos não se lembrava. Não comera nada durante uma semana. Era essa a sensação. Era como se uma caverna vazia tivesse surgido no centro do corpo. Todas as articulações rangiam, os músculos eram comprimidos e as vísceras se contraíam em vários pontos. Sem aguentar tanta dor, Samsa tentou se levantar devagar, apoiando os cotovelos no colchão. A coluna produzia um barulho assustador. Quanto tempo teria ficado deitado nessa cama? Todas as partes do corpo protestavam em alto e bom som contra o ato de se levantar, de mudar de posição. Mesmo assim, ele suportou a dor com custo, reuniu toda a força que possuía, levantou-se e sentou na cama. Que corpo mais desajeitado! Samsa não conseguiu deixar de pensar nisso quando,
Rapidamente olhou o próprio corpo nu e tocou as partes que não conseguia ver. Não era só desajeitado, estava extremamente vulnerável. A pele branca e lisa, coberta com um pouco de pelo, o abdômen flácido, completamente desprotegido, os genitais com um formato inacreditavelmente esquisito, braços e pernas longos e compridos. Ele só tinha 2 de cada. Frágeis veias salientes que formavam linhas azuis, pescoço fino, comprido e instável, que parecia poder se quebrar com facilidade, uma grande cabeça deformada, coberta por longos e duros cabelos emaranhados. As orelhas brotavam abruptamente dos 2 lados da cabeça como conchas. Essa coisa aqui sou eu mesmo? Será que com esse corpo irracional e frágil, sem uma casca para proteger, nem arma para atacar, eu consigo sobreviver neste mundo? Por que não me tornei um peixe? Por que não me tornei um girassol? Haveria mais lógica se tivesse me tornado um peixe ou um girassol. Pelo menos faria muito mais sentido do que me tornar Gregor Samsa. Ele não conseguiu parar de pensar nisso. Mesmo assim, tomou coragem, tirou as pernas da cama e tocou o chão com a sola dos pés. O chão descoberto era bem mais gelado do que ele imaginava e tomou um susto. Depois de várias tentativas fracassadas, depois de machucar várias partes do corpo, por fim conseguiu ficar sobre as pernas. Segurando com firmeza a estrutura da cama com uma das mãos, ele permaneceu de pé por um tempo. Mas, imóvel nessa posição, sentiu a cabeça estranhamente pesada. Não conseguia permanecer com a postura ereta. O suor escorria das axilas e os genitais se encolheram por causa da tensão excessiva. Ele precisou respirar fundo algumas vezes e acalmar o corpo tenso e rígido. Oh, I get by with a little help from my friends. Ooh, and get high with a little help from my friends. Ooh, I'm gonna try with a little help from my friends. Espero que vocês tenham gostado desses trechos de leitura
E se desejarem ouvir este conto inteiro, ele está publicado no nosso canal de leitura do YouTube, para todos lerem, Isabela Loures, Isabela com Z e um L, na playlist do livro de contos de Haruki Murakami, cujo título é Homens Sem Mulheres. Não só este título, como mais 40 outros livros que estão postados na sua íntegra. Mais uma vez, eu queria agradecer à Rádio Teletema Espaço da Inclusão, assim como a presença de vocês aqui na audiência deste programa Momento do Audiolivro. Desejo a vocês uma ótima semana e até domingo que vem.